Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui no segundo vídeo onde eu falo para vocês o que você deve fazer antes de abrir um estúdio, quando você for abrir um estúdio e depois se você abrir um estúdio. Então, o segundo vídeo dessa trilogia aí que eu vou lançar aqui no canal, que são das perguntas mais feitas que eu recebo, que é em relação voltada ao estúdio em si. Galera, só esse conteúdo que eu tô passando aqui de graça para vocês vale mais do que muito curso pago que tem por aí. Então, o que eu peço em troca de vocês é que já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para receber as notificações, compartilhem esse vídeo com algum amigo, ajude o canal a crescer que eu consiga trazer cada vez mais conteúdos para vocês, beleza? Galera, nesse segundo vídeo serão apenas 3 passos que eu vou aqui ajudar vocês no momento em que vocês estiverem pensando, já decidiram que vão abrir o estúdio de vocês, já está na hora. Então, o que você deve fazer agora que você vai abrir o seu estúdio? O primeiro deles é a locação. Galera, a locação é muito importante porque, assim como eu mencionei no primeiro vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card, você pode escolher assistir depois ou então ir lá rapidinho assistir esse primeiro e voltar para cá, enfim. Mas o que eu falei no primeiro vídeo lá é que a escolha do nicho é muito importante para você definir como que você vai atuar dentro do seu estúdio e agora eu vou explicar o porquê disso de forma mais detalhada. Eu coloquei lá naquele vídeo lá diversos tópicos relacionados aí que você pode atuar dentro de um estúdio e eram apenas alguns tópicos, existem vários outros, eu não tenho conhecimento de todo tipo de trabalho que você pode atuar dentro de um estúdio, mas é muito importante que no momento que você decida, por exemplo, você vai saber que tipo de sala que você deve buscar, se você deve alugar um galpão, se você vai alugar uma sala comercial, se você consegue fazer, por exemplo, apenas em lugares específicos, como um estúdio alugado. Por quê, galera? Pensa só, a minha sala eu montei com o intuito de atender o nicho de famílias. É o meu nicho campeão que eu vou atuar aqui dentro do meu estúdio. Eu faço alguns corporativos, alguns ensaios específicos como formandos, mas o meu nicho de ataque mesmo são as famílias. E com isso, no momento que eu fui alugar, eu tive alguns requisitos específicos. Por exemplo, eu quis prezar pela segurança do meu estúdio, então com isso eu aluguei uma sala que fica no primeiro andar, então tem o térreo e o primeiro andar, que com isso eu consigo ter uma segurança maior de não ter a minha porta virada para a rua para evitar arrombamentos. Então tem 4 portas para chegar dentro da minha sala aqui, então acaba sendo um pouco mais difícil para evitar furtos, né, roubos de forma geral. Porém, se eu fosse alugar uma sala comercial pensando em fotografar veículos, por exemplo, em trabalhar com montadoras, pensa só, como que eu iria colocar um veículo numa sala desse tamanho em um primeiro andar? Impossível, né? Então, para esse nicho, por exemplo, seria mais fácil você alugar um galpão, por exemplo, que tem uma entrada mais fácil para você colocar veículos maiores ali dentro, até inclusive mais de um. Você tem um espaço para coordenar a sua iluminação de forma melhor. Então, existe esse requisito. Se eu fosse montar, por exemplo, um estúdio próprio para fotografar produtos, então seja alimentos ou produtos de e-commerce, pensa comigo, eu já não precisaria de uma sala tão grande. Então, seria às vezes uma sala em que eu não iria precisar receber clientes, eu poderia entrar em contrato com as marcas, receber esses produtos, então diretamente não teria público dentro do meu estúdio, apenas em situações específicas que os donos dessas marcas quiserem participar e ver como que funciona esses ensaios. Então, para isso, eu poderia alugar uma sala comercial bem pequenininha, porque eu ia trabalhar apenas com mini estúdio, então seria um pouco mais fácil. Ah, se eu fosse trabalhar, por exemplo, com newborn, apenas com newborn, também não exigiria um grande espaço, já que newborn exige um espaço para que você coloque o puff ali, uma iluminação em volta, e você teria uma sala na área útil de fotografia muito pequena, às vezes uma área ali para você fotografar a criança com os pais, mas talvez ali você já precisaria ter um banheiro maior para você ter um trocador, uma banheira, uma cozinha para você às vezes esquentar no micro-ondas uma fórmula, uma água para fazer uma fórmula. Então existem esses pré-requisitos dentro do seu nicho para saber o tipo de cômodo, de sala que você vai precisar alugar. Galera, tem alguns sons que aparecem no meu vídeo, por exemplo, porque uma das coisas que eu optei, que eu quis buscar no momento de alugar, seria priorizar a minha localização. Então eu queria ter um espaço que fosse acessível para todo mundo da minha cidade que eu fosse fotografar, porque de forma geral, como eu trabalho com famílias, todo mundo na cidade está apto a ser meu cliente.
E com isso, eu precisava ter um acesso, uma localização fácil. Seria um pouco difícil, não quer dizer que eu perderia clientes se eu tivesse um acesso um pouco mais difícil, mas trazer essa facilidade para o seu cliente acaba sendo um ponto positivo até para ele te recomendar, para ele ter uma boa experiência. Imagina só, se ele demorar muitos minutos para chegar, ele já chega cansado no seu estúdio, isso vai esgotar ele, então acaba tendo uma experiência talvez não tão agradável. E como eu optei por isso, eu acabei alugando uma sala em uma área um pouco mais central aqui na cidade, bem próximo ao centro, com um trânsito que flui muito bem. Então, esse é o tipo de coisa que você deve pensar no momento que você for buscar a sua localização. E junto nesse tópico de localização, você já determina o quanto que você quer pagar nessa sala. É lógico que você não pode ter a ilusão de que você não vai pagar um preço que está dentro da média. Por que isso? Porque quando você for visitar essas salas para você alugar, por exemplo, você vai saber qual é o custo delas e você sabe até quanto que você pode pagar por este aluguel. O segundo ponto, a segunda dica aqui que eu vou passar para vocês é em relação ao material, ao equipamento, aos acessórios que você vai comprar no estúdio. Pensando de uma forma geral olha só, eu vou dar um exemplo aqui de uma forma geral em um estúdio próprio para ensaios. Por exemplo, o meu nicho aqui é famílias, mas como eu mencionei com vocês, eu já fotografei formandos aqui e já fotografei corporativo aqui também. Então, de uma forma geral, pensando em um estúdio voltado para ensaios de pessoas assim, de uma forma geral, eu acho que o básico para você começar é você ter um fundo fotográfico, seja de papel, seja de tecido, seja uma parede apenas, você ter um cenário para você fotografar. É importante você saber se você vai gastar algum dinheiro para precisar montar essa parte do seu fundo, se você vai pintar uma parede, se você vai usar ela na cor branca, enfim, isso é importante. Equipamento de iluminação, galera, para você começar, uma iluminação só já é o suficiente. Inclusive, eu conheço bons fotógrafos com a agenda cheia no seu estúdio que fotografa apenas com luz natural. Pasmem, galera. Eu conheço fotógrafos que trabalham apenas com luz natural. É lógico que isso vai limitar o seu horário de atuação, porque eu, por exemplo, já fiz ensaios aqui no meu estúdio às 8 horas da noite, porque eu não dependo de luz natural. Eu sempre fotografei com iluminação controlada e com isso eu posso fotografar do primeiro raio de sol até o último, ou até durante a noite mesmo. Isso é determinante. Para começar, eu acho que apenas uma luz já é o suficiente para você. Se você tiver um speedlight a pilhas, já dá para você começar. Se você conseguir adquirir uma tocha, já dá para você começar. Se você quiser comprar aquele softbox de lâmpada, beleza, você vai ter algumas limitações aí, posso até falar isso em vídeos futuros, mas eu recomendo que você comece com uma luz. A mesma coisa com tripés e modificadores de luz. Dá para você começar apenas com uma sombrinha, com um octabox, com uma sombrinha refletora, com, às vezes, um refletor. Apenas um modificador de luz é o suficiente. Se você tiver condições apenas de comprar um, eu recomendo uma sombrinha translúcida, porque ela vai ser basicamente o tipo de iluminação comum que você vai ter, você vai conseguir controlar. Depois você já pode investir para esse tipo de sombrinha, ou então um octabox igual esse que está me iluminando, que tem vídeo aqui no canal, inclusive. Então, galera, se você precisar começar, esses são os acessórios básicos para você iniciar. Mas vale pensar também que você vai precisar de um banco para recepcionar o seu cliente, de um filtro pelo menos para ele tomar água. Então é muito importante, galera, que nessa etapa, o que você deve fazer? Um orçamento de custos. O que eu vou precisar para iniciar, para montar o meu estúdio de uma forma geral. E galera, aqui é muito importante você sentar com um papel e caneta e pensar de forma bem detalhada, porque tem coisas que passam despercebidos, por exemplo, uma lixeira, uma vassoura, um rodo para você limpar ali, pano, produtos de higiene, de limpeza, papel higiênico, copos plásticos para a pessoa tomar água. Se você vai recepcionar ela com um café, tem que ter os copinhos, xícaras, uma garrafa de café, um coador de café. Então são coisas simples que a gente às vezes se esquece. E como eu falei no primeiro vídeo, na parte ali de você ter um investimento para você investir, é aqui que entra. Se você tiver um estúdio que tem boa ventilação e você não consegue comprar um ar-condicionado de cara, você talvez pode iniciar com um ventilador, vai te deixar bastante limitado em épocas de calor, se a sua cidade for muito quente, vai te deixar um pouco limitado, principalmente com alguns clientes que não gostam de suar durante os ensaios, né? Mas você deve pensar que se você for alugar uma sala que é fechada, um ar-condicionado vai ser essencial. A minha sala em si
tem algumas janelas, mas fica numa outra sala e elas não ventilam muito bem. Então, de cara, eu não conseguiria atuar aqui nesse estúdio sem ar-condicionado. Então eu tive que pensar nisso no ato de alugar essa sala também. E o terceiro ponto-chave é: tenha uma reserva de emergência nesse momento que você for abrir o seu estúdio. Então, normalmente a gente costuma ver as pessoas falando de ter 6 meses dos seus custos de forma geral, pode ser dos custos do seu estúdio, pode ser das suas contas. Eu já acho que talvez tenha que ser um pouco maior. Eu, por exemplo, metrifiquei essa reserva dentro dos custos, principalmente do meu estúdio. Por quê? Galera, aqui na minha cidade, quando eu alugo uma sala comercial, eu tenho um contrato que vigora pelo menos 1 ano sem eu pagar a multa, né? Então, por exemplo, se depois de 1 ano no ato da minha locação eu decidir devolver o imóvel porque não deu certo, eu não pago multa. E se eu não me engano, depois de 3 anos também. Nesses intervalos, então, antes de completar 1 ano, ou entre 1 ano e 3 anos, eu já pago uma multa para devolver o imóvel, caso eu não queira continuar com ele. E geralmente é uma multa bem pesada que você deve considerar isso no momento que você vai alugar a sua sala. Então, dado os custos de aluguéis, tenta ver no seu contrato qual que é o valor dessa multa, se você conseguiria pagar ela para você acabar não entrando em uma furada. Porque às vezes você está com essa motivação de montar o seu estúdio, mas você acaba atropelando os processos e não vendo o contrato, como que funciona. Então, a reserva de emergência serve justamente para isso. Passou por uma necessidade, acabou tendo às vezes 1 mês aí que você não consegue faturar tão bem. Por isso também que no vídeo anterior eu falei sobre previsibilidade, porque você sabe ali se tem meses que você fatura menos, meses que você fatura mais, para você saber quando talvez que essa reserva vai ter que dar um reforço aí para sua empresa. Se você entende um pouco mais desses termos de empresa, a gente diria também que pode ser visto como um capital de giro para que essa empresa mantenha ela funcionando quando você não conseguir vender tão bem. Ou caso você precise realocar essa empresa, dar um passo para trás, voltar para sua casa, enfim. Isso é muito importante. Então, achou o espaço, visitou, achou a sua sala que você consegue pagar, que você acredita que está dentro do seu orçamento. Você já tem todos os materiais discriminados, você já fez esse orçamento detalhado dos seus custos. E, por fim, você já tem uma grana para te manter bem ali durante um tempo, pelo menos um prazo aí que você consiga se sustentar. Chegou a hora de você abrir o seu estúdio. Verifique a documentação, veja se você vai precisar de um fiador, se tem alguma forma de você pagar. Alugue a sua sala, faça a verificação detalhada no ato do aluguel para quando você devolver essa sala, acabar não tendo dores de cabeça. E entre, galera, e faça um plano de ação de cara para você conseguir receber mais clientes de cara no início. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, mas se chegou esse momento, então siga esses 3 passos que eu mencionei aqui, que com certeza você não vai passar perrengue. E se ficou alguma dúvida em relação a esse processo, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou estar pronto para responder vocês. Agora no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre depois que você alugar a sua sala, que você decidir abrir o seu estúdio, o que você deve fazer agora, como captar os seus primeiros clientes, como faturar melhor, o que você deve tomar cuidado no ato de você abrir o seu estúdio. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo dessa trilogia aqui, beleza? Então, se esse vídeo foi útil para vocês de alguma maneira, o que eu peço em troca é que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe ele com algum amigo. Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa força aqui, galera. Esse conteúdo dá trabalho para criar. Então já se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações. De toda semana eu posto vídeo aqui no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu, tchau, tchau!